Às vezes, tudo que você precisa é de um tapa na cara da inteligência artificial. Oi, gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com a Nath, esse quadro no canal em que eu trago reflexões e também faço aquela recapitulação mensal. E hoje eu quero contar para vocês como foi que uma interação com o ChatGPT fez com que eu mudasse algumas perspectivas de coisas que estavam acontecendo na minha vida e que talvez o que eu tenha para falar aqui hoje sirva para você também. Então já pega o seu chá, o seu café ou a sua bebida favorita e vem comigo para o nosso bate-papo mensal. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais. Então sim, hoje eu vou contar para vocês como foi que uma interação que eu tive com o ChatGPT foi o responsável por mudar algumas perspectivas de coisas que estavam acontecendo na minha vida. Ah, Natália, mas você usa o ChatGPT? Sim, gente, eu uso bastante. Ele me ajuda muito a organizar coisas. Eu tenho uma mente que tá sempre trabalhando, sempre muito acelerada, ela não para, então eu tenho muitas ideias ao longo dos dias, então eu acabo precisando organizar tudo isso, né? O chat, ele me ajuda com as minhas organizações mensais, semanais, diárias, inclusive. Eu peço para que ele me ajude com os roteiros também, né? Eu crio o meu roteiro, peço para ele me ajudar para ver se o roteiro tá coeso, se as ideias estão fazendo sentido, se eu tô conseguindo passar a mensagem que eu quero passar. Ele me ajuda muito nessa questão de organização. Inclusive, o próprio Chá com a Nath surgiu de uma interação que eu tive com ele. Já era um tipo de conteúdo que eu queria trazer, mas eu não sabia como, e foi interagindo com ele, jogando ideias, que ele me ajudou a montar toda essa estrutura que vocês conhecem hoje. E desde fevereiro ali do meu aniversário, né, um pouquinho antes do meu aniversário, eu venho me questionando muito sobre muitas coisas, eu venho lidando com muitas coisas em relação à criação de conteúdo e outras coisas minhas também pessoais. E toda essa questão de cobrança, essa questão da gente ser produtivo o tempo inteiro, o que é sucesso, tudo isso. E eu falei muito sobre isso no segundo episódio do Chá com a Nath, eu vou deixar aqui pra vocês. Foi um episódio bem bacana, foi um desabafo bem real e sincero, e eu acho que vocês vão gostar. E aí depois, né, que eu tive todos esses momentos e gravei pra vocês, e meu aniversário passou e tal, eu achei que essas coisas tinham ficado também pra trás, mas a verdade é que não ficou. E eu continuei me questionando muito, pensei até em muitos momentos em desistir de algumas coisas, mas eu também entendia que eu tava querendo tomar essas decisões em momentos em que eu estava muito emocionalmente fragilizada por conta de todas essas coisas que eu mencionei, então eu tinha que ter calma. Até que um dia, um dos meus amigos me mandou uma mensagem, ele perguntou assim: você quer tomar um tapa na cara? Pergunte pro ChatGPT, baseado na interação de vocês, o que é que você finge que não sabe. Aí eu fiquei tipo, eita, quero. Como boa curiosa que sou, fui imediatamente mandar uma mensagem para o ChatGPT do jeito que ele me sugeriu. Eu vou deixar o print para vocês do que o chat realmente me falou, mas basicamente ele disse que eu finjo não saber que o meu conteúdo tem valor e que ele é bom do jeito que eu faço, que parece que eu sempre preciso de uma validação externa e que talvez eu use um perfeccionismo, né, um falso perfeccionismo, para poder justificar o fato de que eu sempre acho que eu preciso saber mais para fazer as coisas, para colocar qualquer coisa, qualquer projeto aí no mundo. E depois que eu li a primeira vez, eu já senti, né, o tapão na cara, e eu fiquei assim um tempo olhando pro celular sem saber muito bem o que fazer. E depois eu li mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e eu entendi que o chat estava coberto de razão. Desde o ano passado que eu venho usando bastante o chat, eu alimento ele com várias informações. Então, no começo eu tava usando mais para me ajudar a reestruturar algumas coisas do canal, por exemplo. Ideias que eu tinha, mas que eu não tava conseguindo executar. Depois eu fui passando para as outras redes sociais e, em paralelo a isso, eu fui alimentando ele com informações minhas também, com coisas que eu gosto, com coisas que eu desgosto, com frustrações, com a minha parte escritora, com a parte que não estava escrevendo. Eu fui dando para ele todas essas informações para que sempre que eu precise que ele me responda algo com bastante clareza, ele poder fazer isso da melhor forma possível. E quando ele me deu essa resposta, eu percebi que ele estava realmente corretíssimo, porque eu sou assim mesmo, eu faço isso mesmo. Quando ele fala ali, eu vou até ler, que o meu conteúdo tem valor do jeitinho que ele é, do jeitinho que eu faço, eu fiquei tipo, sim, realmente. E conforme eu fui lendo mais, conforme ele foi falando que eu preciso de uma validação externa,
ou que eu sinto que eu preciso sempre saber mais, e eu percebi que eu faço isso desde sempre. Quando eu era criança e eu fazia aulas de balé, que sempre foi a minha grande paixão, por mais que fossem as apresentações, eu nunca sentia que eu tava pronta de verdade pra subir no palco. Eu sempre achava que eu precisava saber mais, que eu precisava ensaiar mais. Depois, mais pra frente, eu fui fazendo isso com outras coisas. Quando eu comecei a estudar escrita criativa, eu já queria muito compartilhar com as pessoas o que eu tava aprendendo, mas eu achava que eu tinha que saber mais. Quando eu comecei a cogitar a criar o canal, na verdade, tanto esse canal quanto o outro que eu tive anteriormente, eles já eram pra ter nascido há muito tempo atrás, porque eu tinha muita vontade, mas o que eu achava? Que eu precisava saber mais, que eu precisava primeiro ter ótimos equipamentos, que eu precisava perder totalmente a vergonha de falar pra câmera, que eu precisava sempre melhorar mais. Quando eu comecei a escrever, eu já, desde muito antes, queria ter colocado as minhas histórias pro mundo, queria compartilhar muitas coisas, mas eu não fazia isso porque eu achava que elas precisavam estar muito melhores para que eu pudesse compartilhar com vocês. E até hoje eu faço isso porque tem muita coisa minha que tá engavetada e eu simplesmente não coloco no mundo porque eu acho que elas precisam melhorar. E claro, eu acho que para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento, né? Isso é muito óbvio. Mas eu também entendo que a gente precisa ter a coragem para dar esse passo. E que muitas coisas a gente só vai aprender fazendo. E isso demorou muito para entrar na minha cabeça. Eu acho que o canal em si é uma grande prova disso. É claro que eu não nasci sabendo, que eu não sei de todas as coisas e que eu tenho muito para aprender, o que é ótimo, porque é muito legal você estar sempre aprendendo coisas novas. Mas depois de toda essa conversa, desse momento de reflexão que o chat me proporcionou, eu entendi, mais do que nunca, que eu só vou aprender fazendo e que o que eu sei, porque eu sei de bastante coisa, eu tenho bastante conhecimento em várias coisas, eu posso e eu devo sim compartilhar com vocês. Tudo que eu trago aqui no canal e principalmente essas reflexões que eu tenho feito aqui no quadro, no Chá com a Nath, são experiências, são vivências minhas, são coisas que eu aprendi e eu não preciso saber mais da vida para simplesmente vir aqui e compartilhar tudo isso com vocês. É claro que eu vou aprender muito mais e que eu vou conseguir compartilhar mais coisas com vocês, mais aprendizados com vocês. Mas eu entendi também que o que eu sei hoje, eu posso e eu devo sim compartilhar com vocês. E não é como se nunca ninguém tivesse me falado sobre isso, tá? Sobre o fato de eu começar sim e aperfeiçoar no meio do caminho. O Vitor já me falou isso inúmeras vezes, mas eu confesso que a forma como o chat colocou pra mim bateu diferente. E foi muito interessante ter feito essa reflexão, olhado um pouquinho pra dentro de mim, e foi aí que eu comecei a pensar em algumas outras coisas, a colocar algumas outras coisas em perspectiva e também começar a tirar do papel, aliás, alguns projetos, e eu tenho uma novidade para contar para vocês também, mas eu vou deixar mais pro final do vídeo. E talvez você que esteja aí do outro lado da tela também sinta que precise uma validação externa para começar a fazer qualquer coisa que você esteja planejando fazer, ou sinta que não tem o conhecimento necessário. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não, você não precisa. Eu tenho certeza que o conhecimento que você tem, você já pode começar a compartilhar o que quer que você queira compartilhar, que você só vai aprender fazendo, que você só vai conseguir evoluir ao longo do caminho fazendo. É assim que a gente aprende. E talvez esse vídeo seja o lembrete, o empurrão que você precise para começar a fazer isso. Vamos para a parte do vídeo então em que eu venho contar para vocês tudo que eu consumi no mês passado. Para começar falando de séries, eu terminei a 3ª temporada daquela animação da Marvel, a What If, que conta o que aconteceria se alguns eventos da Marvel fossem diferentes do que nós vimos nos filmes, nas séries e tal. É uma animação e eu gosto bastante, eu acho muito interessante encarar possibilidades diferentes, porque tem coisas que seriam muito legais se tivessem acontecido de outra forma, se a gente pudesse ver algo do tipo. É uma série que eu gosto bastante, no modo geral, mas eu confesso que alguns episódios às vezes se tornam um pouquinho cansativos. Mas eu terminei a 3ª temporada, que até então é a última, eu não sei se vai ter mais alguma, mas se tiver, com certeza estarei assistindo. Outra temporada que eu finalizei também foi a Demolidor Renascido, a 1ª temporada. Eu gostei muito dessa série. Ela é
é uma sequência da série da Netflix. Eu fiz o resumo das 3 temporadas da série lá da Netflix. Eu vou deixar aqui a playlist pra vocês, foi bem legal, inclusive. E fiz também um vídeo de expectativas pra essa nova temporada. E eu gosto muito de como essa série foi feita agora na Disney. Eu acho que eles conseguiram pegar bastante da essência daquela série, daqueles personagens que vieram da Netflix. E eu consigo ver muitas similaridades, mas eu também consigo ver muitas coisas bastante diferentes. E eu gosto muito dessas novidades. Confesso que esperava mais de algumas situações e de alguns personagens. Fiquei um pouquinho decepcionada, assim, com algumas coisas que foram apresentadas, mas, né, eu entendo que para a história até fizeram sentido. Mas eu sinto que ela ainda é uma grande preparação para tudo que está por vir nessa série. E eu fico muito curiosa para saber como é que as coisas vão acontecer a partir de agora. Pena que a gente vai ter que esperar até o ano que vem para descobrir. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E filmes? O que eu andei assistindo? Eu assisti no começo do mês Amor de Redenção, lá na Netflix, que é um filme baseado em um livro também de mesmo nome. Ele se passa nos anos 1850 e conta pra gente a história da Angel, que já desde muito nova foi vendida para uma casa de prostituição. Ele é um romance cristão e é um filme muito bonito, mas é um filme também muito triste e muito pesado. O Vitor assistiu alguns trechos comigo e ele ficava eita, e eu ficava eita, porque realmente é assim, bastante pesado, mas é uma história muito bonita, é um romance, então, apesar de ter achado muito triste, eu gostei bastante. E o segundo filme que eu assisti foi uma animação do Estúdio Ghibli, que é o Meu Amigo Totoro. O Vitor adora as animações do estúdio, então, vez ou outra, a gente assiste algumas coisas, e de todos os que eu já assisti, esse foi um dos que eu mais gostei. Aqui a gente vai acompanhar duas irmãs, a Sasuke e a Mei. A Mei tem entre 3 e 4 anos, se eu não me engano, a Sasuke já tá ali na adolescência, e elas se mudam com o pai delas para uma outra casa ali que é bem grande, tem uma floresta imensa e tem alguns bichinhos diferentes por ali. E aí, em uma das explorações da Mei, ela conhece o Totoro, e é muito legal, é muito engraçado e é muito fofinho também. Eu amei esse filme. Bom, e agora eu deixo a minha xícara de lado para falar da minha leitura. Foi a única que eu fiz, porque depois dela, eu entrei numa ressaca literária. Por que será, não é mesmo? Pois é. Amanhecer na Colheita, que é o livro novo de Jogos Vorazes, é o livro do Haymitch, desgraçou a minha cabeça de uma forma que eu não imaginava que poderia ser possível. E por isso é óbvio que ele virou um favorito. É assim, né? O critério para que o livro se torne favorito é ele desgraçar a sua cabeça, né? Então aqui nesse livro a gente vai conhecer a história do Haymitch, que é um personagem muito importante da trilogia de Jogos Vorazes e que era um dos meus personagens favoritos e que quando eu descobri que ele ia ganhar um livro eu fiquei assim, surtada real. Eu já sabia de algumas coisas que aconteciam, eu já imaginava outras coisas que aconteciam. A gente já sabe como é que as coisas no universo de Jogos Vorazes funcionam, então não dá pra falar que tudo que aconteceu foi uma grande surpresa, mas eu fui muito surpreendida por várias coisas, sim. Eu chorei bastante, inclusive eu li a maior parte desse livro em lives no TikTok e eu chorei em lives no TikTok porque Suzanne Collins desgraça a minha cabeça o tempo todo. E esse livro é um dos mais desgraçadores de cabeça que eu já li. E por isso ele se tornou meu favorito. Eu ainda não trouxe resenha pro canal, mas eu vou trazer, então aguardem. Eu sei que já passou um pouquinho o hype do livro, mas vocês sabem também que eu não sou muito boa em conseguir acompanhar os lançamentos. Eu tento, mas não consigo. E, bom, eu ainda vou trazer o vídeo dele, tá? E música, o que eu andei ouvindo em abril? Além dos artistas que eu sempre tô citando pra vocês, eu ouvi muito Ed Sheeran e Coldplay, que são artistas que eu amo. Coldplay é uma das bandas que eu mais amo. Ed Sheeran é um dos meus artistas favoritos da vida, mas eu tive uma nova obsessão musical esse mês, que foi o Benson Boone. Gente, eu fiquei viciada em ouvir as músicas desse menino, as músicas são muito boas, inclusive. Eu passei dias seguidos ouvindo músicas dele o dia inteiro. Eu acho que eu tenho hiperfoco em algumas coisas. E falando em hiperfoco, eu ouvi também e assisti também bastante Lady Gaga, né? Eu ouvi muito Mayhem, eu assisti muito ao show dela no Coachella. Vocês que me acompanham já sabem, tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar pra vocês também. Foi um vídeo muito legal, inclusive, que eu produzi, eu gostei bastante. Nele eu contei a estrutura do show, como foi que ela montou, a escolha das músicas, dos atos, enfim, tá bem legal, eu vou deixar aqui pra vocês. Meu hiperfoco ficou dividido entre Lady Gaga e Benson Boone, agora em abril. Se eu tivesse que resumir o mês de abril em uma palavra, ela seria desafiador, porque realmente foi um mês que me desafiou bastante, que exigiu muito de mim, que fez com que eu me questionasse sobre várias coisas e que em muitos momentos também me deixou muito
introspectiva e me deixou olhando muito pra dentro de mim mesma. Mas também foi um mês em que eu consegui descansar bastante, nós tivemos aí alguns feriados, então foi muito bom ter esses momentos de descanso junto com o Vitor. Tive momentos com a família também, porque agora em abril eu tive aniversários do meu pai e do Vitor, então foram momentos pra gente apreciar com a família e foram ótimos. E antes da gente encerrar o vídeo então, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês e eu tenho também um recado. Começando pelo recado, eu vou me ausentar do canal pelas próximas 2 semanas. Eu comentei no Instagram na semana passada, inclusive é importante que vocês me sigam lá, porque os recados eu acabo dando lá com antecedência. Eu comentei que eu tava precisando reorganizar algumas coisas, reestruturar algumas coisas, então eu não tava conseguindo conciliar tudo que eu precisava com a criação de conteúdo, com a rotina de casa, e eu precisei dar um tempinho. Então eu estou sem levar conteúdos novos para o Instagram nessas 2 semanas e talvez eu precise estender para a semana que vem também. Eu continuei aqui para não sumir de vez, né? Mas a partir da semana que vem eu já não vou trazer vídeos no canal. Eu vou voltar agora só no mês de junho para conseguir continuar conciliando todas essas novas coisas que eu preciso conciliar. E agora, finalmente, a novidade. A novidade é que eu criei o Clube da Nath, que vai ser o nosso clube de membros lá no Catarse. O Clube da Nath é uma assinatura mensal e lá vocês vão conseguir me ajudar a continuar criando conteúdos aqui para vocês. A partir de R$5 mensais vocês já conseguem me ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conhecer. Quem quiser e puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Quem não puder, mas quiser dar uma passadinha lá para espiar, eu também vou ficar muito feliz. E lá nós temos recompensas também. Então todo mundo que fizer a sua contribuição vai ganhar ali algumas recompensas, que vai ser uma forma de eu agradecer mais ainda o incentivo que vocês me dão. E se preparem, porque eu ainda estou pretendendo lançar outras novidades para vocês ao longo dos próximos meses. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu te espero no próximo Chá com a Nath ou no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!